Querido amigo, hoje estamos diante do capítulo 11 de Eclesiastes, o penúltimo capítulo desse livro. Nós vamos estudar os seus 10 versos. E nesses versos chegamos ao momento final. Chegamos às conclusões que o sábio autor desse livro chegou e passa a nos mostrar. Lembramos que o autor desse livro, e cremos ter sido Salomão, seu autor, sim, até aqui o autor de Eclesiastes retratou a vida e a mente do homem natural, do homem incrédulo, do homem cético, que não admitia Deus na sua vida. Esse homem que tentou encontrar o valor da vida, o significado e o sentido da vida, depois de ter procurado nas mais diferentes esferas e experiências humanas, ele só encontrou desilusão, vaidade, corrida atrás do vento. Na verdade, ele não encontrou nada, só encontrou vazio, porque não quis considerar Deus como parte fundamental da vida humana. O único que pode dar a resposta adequada, verdadeira para as interrogações humanas é Deus. Estamos assim caminhando ou correndo em direção ao alvo, e a corrida se torna mais acelerada agora. Embora ainda estejamos desenvolvendo a corrida em meio a névoas, a neblina e em meio a sombras, vez por outra surge uma luz para nos apontar o caminho para chegarmos ao alvo. E o alvo é a resposta que deve ser dada às perguntas pertinentes que se fazem em relação à vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o bem maior que todos nós procuramos? Por que nós estamos aqui? Qual é a razão da existência humana? Enfim, como entender a vida humana? Bem, essas e outras questões desse mesmo teor só podem ser respondidas quando aplicamos a sabedoria para respondê-las, mas certamente não é a mera sabedoria humana. Essa não nos dará resposta. Somente com a sabedoria que tem por base o temor do Senhor é que encontraremos a resposta. Por isso, eu considero como um título apropriado para esses 10 versículos a seguinte frase. Anote aí se você tiver condições. Admitindo a sabedoria divina. Capítulo 11 de Eclesiastes, versículos 1 a 10, o título é Admitindo a sabedoria divina. Querido amigo, eu creio que já ficou patente que o homem não deve tentar obter a resposta para os enigmas da vida observando-a com um mero olhar humano. E como vimos no capítulo anterior, a natureza incerta da vida, quando observada sob o prisma humano, nos mostrou que a sabedoria humana não é capaz de nos proteger contra os acidentes, contra as eventualidades e contra os percalços da vida, e nem é capaz de dar as respostas que procuramos. A sabedoria humana é limitada. Mas já nesse capítulo podemos constatar que a incerteza quanto ao futuro não deve nos impedir de buscar as verdadeiras respostas para essas questões que a vida nos apresenta. Por quê? Porque aqui nesses versos constatamos que a vida pode e deve ser vivida e desfrutada com intensidade, pois é possível obter as respostas tão almejadas. Entretanto, devemos nos lembrar que mesmo vivendo intensamente, teremos dias de trevas, e todos, no final das contas, haveremos de prestar contas ao Criador, isto é, a Deus. Por isso, querido amigo, entendo que a frase que sintetiza bem esse capítulo pode ser expressa da seguinte maneira. Somente quando admitimos a sabedoria divina, conhecemos as respostas para as grandes questões da vida. Eu repito, somente quando admitimos a sabedoria divina, conhecemos as respostas para as grandes questões da vida. E nesse capítulo nós vamos encontrar 3 respostas ao admitirmos a sabedoria divina para essas questões tão importantes da vida humana. A primeira resposta é sermos ousados e não passivos. Capítulo 11, versículos 1 a 5. Vamos ler o texto. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que a crise poderá acontecer no mundo. Qual é a crise que vai acontecer? Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ela ficará. Quem fica esperando que o vento mude
e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Ora, esse parágrafo é muito sugestivo. Na versão oficial, que temos normalmente usado, o texto diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Agora, quando eu li esses versículos na versão na linguagem de hoje, você deve ter estranhado um pouco. Mas, na verdade, as duas versões nos apontam para vivermos a vida com ousadia, com coragem, com determinação, porém com prudência. Como nós vimos no capítulo anterior. Agindo com prudência, podemos, nessa etapa da corrida, irmos avante com coragem, com ousadia, com intrepidez. Diferentemente do que vimos no capítulo 9, versículo 11, em que o tempo e as oportunidades podem inverter os nossos esforços, e isso nos faz pensar que é melhor não fazermos mais nada, deixarmos a vida nos levar. Nesses versos 1 a 5, mesmo reconhecendo os possíveis riscos que corremos, temos um incentivo para continuarmos. Afinal, é melhor falhar tentando do que ficarmos parados sem saber o que a vida nos prepara. O que vemos nesses versos é o incentivo do pregador a agirmos e não sermos passivos. Mesmo diante das incertezas, devemos nos mover, devemos ir adiante. Ir avante, ir adiante, porém, com prudência, isto é, não colocando todos os nossos recursos numa só aplicação. Se ele se refere a negócios, não apenas num negócio devemos investir. Agora, se ele se refere a ações de generosidade, a prudência também orienta que nós não devemos dar todos os nossos bens, pois um dia poderá faltar para distribuir para outros e poderá faltar para nós mesmos. No verso 3, o desafio é para não ficarmos à mercê do que pode acontecer. Veja bem, se durante o seu trabalho agrícola o lavrador ficar com medo do aguaceiro que pode vir sobre a terra, ou se ficar com medo que uma árvore pode cair, ele não fará nada, ele ficará parado. Portanto, ele deve ser ousado, não deve ser passivo, ele deve ser decidido. O que tiver para fazer, deve fazer sem temor, deve fazer com confiança. Assim também, nos versos 4 e 5, o incentivo é para agirmos, pois se a própria natureza mostra ao homem que ele não tem controle sobre ela, se ele não agir, o que acontecerá? Ele ficará sentado e esperando indefinidamente. Mas é interessante observarmos que no verso 5, ele já considera Deus como aquele que é soberano e tem o controle daquilo que nós não conhecemos. Como não conhecemos o caminho do vento, também não conhecemos como se forma uma nova vida no ventre materno. Como diz o salmista, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 13 e 14. Querido amigo, como nós não conseguimos entender esse Deus infinito e as suas grandiosas obras tecendo não só o nosso exterior, mas também tecendo o nosso espírito, isto é, o nosso interior, sim, como nós não podemos entender essas ações assombrosamente maravilhosas, nós não podemos ficar parados e perplexos. Devemos agir, devemos continuar a nossa corrida com prudência, mas não devemos ficar parados, estagnados e passivos. Como Paulo disse a Timóteo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Essa, então, é a primeira resposta que obtemos quando admitimos que as respostas procuradas só são encontradas com a sabedoria que tem por base o temor do Senhor. A segunda resposta, então, agora, nos versos 6, 7 e 8, é sermos
ativos e não remissos. Vamos continuar a leitura do texto para percebermos o incentivo que o pregador dá, tendo em vista que as respostas que tanto foram procuradas durante esse livro se encontram apenas em Deus. Sem irresponsabilidade, porém com determinação, nós vamos encontrar. Então, sermos ativos e não remissos. Veja o que diz os versículos 6, 7 e 8. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. A ideia que esses versos passam para aqueles que estão procurando o sentido da vida é viver com intensidade, viver plenamente, viver alegrando-se naquilo que a vida lhe oferece. Esses versos combinam o prazer da vida com a responsabilidade, com a prudência, com a seriedade. É interessante notarmos que cada deleite que o autor propõe há um adendo complementar ou uma oposição, demonstrando tanto a alegria como a responsabilidade para com os diversos fatos e fases da vida. O autor nos mostra um quadro muito bonito quando nos apresenta o sol e a sua luz agradável e vital para a vida humana. Mas diante disso, ele recomenda que nos regozijemos em todos os novos dias que vão nascendo. Mas ao mesmo tempo, o que ele faz? Para nos manter na perspectiva correta, nos lembra também que esses novos dias trarão também densas trevas. Ora, se o último e se o único alvo da vida das pessoas for a alegria e os prazeres, certamente, querido amigo, essa vida não tem sentido e não tem maior significado. Por isso, então, a advertência de que virão dias difíceis para os quais devemos estar preparados é válida. E devemos estar preparados. Serão esses os dias oportunos para encontrarmos a Deus, para considerá-lo vital em nossas vidas, pois somente através dele poderemos achar o verdadeiro propósito da vida. E uma nota que merece destaque ainda é que o autor ainda insiste em afirmar que tudo quanto sucede é vaidade. Veja o versículo 8. Querido amigo, essa nota nos adverte para não colocarmos todas as nossas expectativas apenas nessa vida. Podemos e devemos aproveitar e usufruir daquilo que a vida nos proporciona. Mas se o nosso alvo é só esse, estamos correndo atrás do vento. Estamos buscando resposta onde elas não estão. Assim, ao invés de sermos remissos, devemos aproveitar as oportunidades, porém com prudência. E por isso, a terceira resposta é sermos alegres e não irresponsáveis. Versículos 9 e 10, essa é a terceira resposta e a resposta final. Chegamos assim, então, aos versículos 9 e 10. Esses versos finais desse capítulo nos chamam a atenção para a responsabilidade de viver e aproveitar a vida de modo satisfatório. Porém, com a certeza de que haverá um tempo, mesmo que seja depois dessa dimensão terrena, em que haveremos de prestar contas ao supremo e justo juiz, nós devemos aproveitar a vida, sermos alegres, mas não irresponsáveis. Mas vamos ler esses dois versículos para entendermos o que o autor está nos dizendo. Ele diz assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os seus desejos, os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. E verso 10, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Querido amigo, de fato, esses versos nos chamam a atenção, e a nossa atenção é voltada para a seguinte realidade. Uma vez que enfrentaremos o julgamento do Supremo e Justo Juiz, uma vez que receberemos dele a aprovação ou a reprovação definitivas, todos os atos de nossas vidas aqui, sejam eles pequenos ou grandes, todas as nossas decisões, todas as nossas reações às situações da vida, todos os nossos pensamentos e planejamentos,
todos eles têm um significado tremendamente importante diante desse juiz. Nenhuma das nossas ações, reações, palavras e pensamentos serão desconsideradas. Tudo terá um peso, tudo terá valor quando estivermos diante do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra e de cada um de nós. Embora esse conselho possa ser destinado principalmente aos jovens, porque ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Sabe, porém, que a juventude e a primavera da vida são vaidade? Essas palavras têm uma direção certa. É possível aplicarmos essas palavras a todos os seres humanos, não apenas aos jovens. A todos nós. O que o pregador está fazendo aqui é mostrar, do ponto de vista meramente humano, as possibilidades da vida humana. Podemos enfrentar incertezas, mas certamente teremos alegrias. Se olharmos para a vida sob o prisma humano, certamente não importa o que fazemos e como reagimos a esses acontecimentos. Por quê? Porque para esse homem cético, sem Deus, que procura as respostas apenas na sabedoria humana, a vida termina na morte. Mas para nós que cremos, nós sabemos que essa não é a realidade. A realidade é que todos nós compareceremos diante de Deus, o supremo e justo juiz. Por isso o conselho é esse: desfrute a vida tanto quanto possível, mas não nos esqueçamos de que tudo que parece breve, passageiro, ilusório, sem importância e apenas vaidade, tudo isso terá um peso tremendo. Todas as nossas ações, reações, pensamentos e palavras terão grande valor quando chegamos à época da velhice. Dos dias maus, conforme diz o capítulo 12, versículo 1, que estudaremos no próximo programa. Quando chegarmos ao fim da nossa existência terrena e passageira, quando entrarmos na dimensão da eternidade, tudo terá grande valor. Essa é a realidade, essa é a verdade. Por isso o conselho de que se tenha sempre em mente, de todas as coisas, Deus nos pedirá contas. Viver pensando só em aproveitar e usufruir o máximo dessa vida é loucura, é vaidade, é correr atrás do vento. Ficar com o coração desgostoso, amargurado, carregar mágoa e depois ter doenças psicossomáticas sofrendo no nosso corpo, não vale a pena. Ao deixarmos as tensões da vida, as mágoas e as tristezas, poderemos aproveitar os prazeres que a vida nos oferece. Mas para que isso aconteça, para que aconteça uma vida de paz interior, é necessário lançarmos todas as nossas ansiedades e súplicas diante do Senhor, pois Ele tem poder para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Querido amigo, só quando confiamos no Senhor, usufruímos da vida com paz interior, pois lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade e Ele cuida de nós. Querido amigo, espero sinceramente que você seja abençoado pelo Senhor e desfrute bem dessa vida com prudência. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.